Boa tarde, primeiramente. Venho novamente trazer um conteúdo da Palavra de Deus para vocês. E o conteúdo que venho trazer da Palavra nesta tarde diz respeito ao juízo final, ao último julgamento que Deus há de fazer sobre a humanidade. E levando em consideração aqui os capítulos anteriores, que vai falar sobre, desde o Mateus 24, o sermão profético da destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho de Deus, a parábola da figueira e exortação à vigilância, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e as parábolas dos talentos, Então, levando em consideração todo este contexto, mais especificamente as palavras sobre o fim dos tempos e a vinda do Filho de Deus, vamos começar a destrinchar essa palavra, começar a analisar a palavra do julgamento final. Porque aqui, basicamente, é como Jesus disse: os que morreram fazendo mal ressuscitarão para a ressurreição de condenação. Os que morreram praticando o bem para a ressurreição de salvação. Porém, dependendo da maneira que você lê esses versículos, você começa a interpretar a salvação por obras, ou salvação por méritos humanos. Compreende? E eu não venho aqui pregar uma salvação humanista, onde o homem aceita Deus e ele é salvo porque ele aceitou a Cristo. Não, eu prego justamente o contrário, que Deus escolheu o homem antes da fundação do mundo. Não havia nem se formado Adão nem Eva ainda, quando Deus escolheu os seus eleitos. Por que nós pregamos a palavra do Evangelho? Porque nós não sabemos quem é salvo e quem não é, e quem há de ser salvo e quem não há de ser salvo por essa palavra. Compreende? Mas o que nós pregamos é a verdade, a fim de que o mundo não se converta por meio de mentiras. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O meio de salvação, o meio de ser liberto do engano, das heresias e das mentiras de Satanás na nossa vida, não é por meio de mais mentiras ou por meio de meias verdades. É por meio da pura e singela verdade. E Cristo diz: eu sou a verdade. Então, crendo em Cristo, nós procuramos não adulterar nenhuma palavra. É necessário ter fé para manter essa palavra como ela é, sem adulterar nada. Mas também é necessário muito mais fé para vivê-la com a sua vida. Então, inserindo aqui nesse texto, vamos explicar que não é por obras que Jesus está querendo salvar, mas ele está tentando evidenciar, por meio dos frutos, a salvação de uns, o porquê uns foram salvos e porquê outros não. Ele está evidenciando, separando a luz das trevas. É basicamente isso. Separando as ovelhas dos cabritos, como ele vai dizer logo nos primeiros versículos. Diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante de sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o homem não escolheu a Deus, porque ele está dizendo aqui aos eleitos dele, aos que são salvos: entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus criou o reino dos céus e escolheu seus eleitos de tal forma que antes da fundação do mundo,
ou quando ele fundou o mundo, ele já escolheu quem seria herdeiro desse reino. É basicamente isso, mas nós não sabemos quem é herdeiro desse reino, por isso pregamos a todos. Por isso a mensagem que pregamos é para gentios e judeus, para pagãos e cristãos também, independente de quem seja, porque não sabemos quem será salvo e quem não será salvo. A nossa consciência humana é limitada, por isso pregamos a verdade, o evangelho, a fim de que aqueles que Deus quiser que ouçam o evangelho, ouvirá, aceitará essas palavras em seu coração e passará a praticá-las por meio do Espírito Santo, a transformação que o Espírito Santo faz. Então, seguindo aqui, ele colocou os cabritos à esquerda e na direita colocou os salvos, né, as ovelhas. Entrai, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, ele dá razão aqui, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Os salvos perguntaram. E Deus diz o seguinte: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Lembrando o contexto do que aconteceu na grande tribulação, porque aqui já é lá no futuro onde Deus já está julgando a humanidade. Voltando mais para trás, na grande tribulação, a descrição dela diz o seguinte: quando pois virdes a abominação, aqui ó, as dores, né, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-lhe os seus discípulos. Em particular lhe disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos alarmeis, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, ele fala de guerra, de rumor de guerra, que viria muitos dizendo ser o Cristo e não eram, para enganar a muitos. E ele diz que isso ainda não é o fim, mas é o começo das dores, né? Ele diz: portanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, que é o que tem acontecido, mas ainda não é o fim, né? Porém tudo isso é o começo das dores. Então sereis atribulados, em outras versões está escrito: então sereis entregues à tribulação, e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, que é o que já tem acontecido. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A única fé que não é reprovada por Deus, a única terra que não é reprovada por Deus é a terra fértil. A terra que tem pedregais é reprovada, a terra que contém espinhos é reprovada, a terra em que as aves do céu levam a semente do evangelho embora é reprovada. A única que não é reprovada é a terra boa, e essa terra boa é a que persevera até o fim, ainda que até a morte. Que é o que diz aqui também. Eles, aqui ó, sereis atribulados e vos matarão,
sereis odiado de todas as nações por causa de meu nome. Compete a nós, verdadeiros cristãos, nós que recebemos a fé na verdade, perseverarmos nessa fé até o fim. Porque muito maior é a recompensa que teremos com Deus no céu do que as dores momentâneas na terra, querendo ou não. Sei que parece muito singelo, muito fácil falar essas palavras, mas creio que se de alguma forma nós não estamos preparados para sofrer tais dores, Deus de alguma forma preparará a gente para sofrer tais dores. Ele é fiel para perseverar, para nos manter firmes até o fim, para consumar a nossa salvação. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. E aquele que, porém, perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ok. Então, vemos aqui que os cristãos foram perseguidos, foram mortos e odiados de todas as nações por causa de Cristo. Baseado nisso, Cristo dará a explicação do porquê que as outras pessoas não foram salvas. Os que não estavam escritos no livro, basicamente, né, da vida eterna, não foram salvos. E ele diz o seguinte, ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por qual razão? Tive fome e não me deste de comer. Em Apocalipse fala que haveria fomes, terremotos, guerras e rumores de guerra. Compreende? Ou seja, os cristãos passarão fome na grande tribulação também. Então, seria o mundo negando aos cristãos o direito de se alimentar, por exemplo. Os cristãos serão tratados menos que humanos, serão como se não fossem nada na grande tribulação. Ele diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. A mesma coisa na questão de fome, ou seja, está ligado a questões físicas. A sede, a fome, coisas físicas, né? Negaram água, negaram alimento. Sendo forasteiro, ou seja, talvez um fugitivo do sistema do anticristo, e não acolheram essa pessoa, deixaram a Deus dará, basicamente, né? Sendo forasteiro e não me hospedaste. Estando nu, ou seja, carente de roupas, né? Roupas gastas, né? Forasteiros e não me acolheste. Nu, aqui ó, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Faz muito sentido aqui na figura do cristão, porque eles sofrerão também. Ali também, mais pra frente, vai falar de pandemias, de doenças, né? Pestilências que virão sobre a terra. Então, os cristãos também sofrerão doenças. E estando enfermo, não visitarão. E ainda assim, acredite você ou não, muitos que se dizem irmãos não irão ver você, não irão te visitar, mas terão alguns que talvez se lembrem de ti e te visite nesse momento de angústia, de enfermidade. Ou quando você estiver preso, alguns irmãos podem passar a duvidar da sua integridade cristã, a duvidar da sua conduta cristã. Você vai ser preso injustamente e alguns irmãos vão se escandalizar nisso. Vão se escandalizar na verdade e vão fugir desse caminho. Vão ver, poxa, estão perseguindo meus irmãos, estão matando meus irmãos, eu não quero ser mais um. Não quero ser o próximo. Ele vai se escandalizar nessa verdade. Ele vai se escandalizar na fé e vai se desviar. Mas terão uns que permanecerão firmes nesse tempo. E sofrerão as mesmas coisas que nós. Nós não seremos os únicos a ser perseguidos, a ser maltratados, a ser mortos até por causa de Cristo. Terão outros ainda. Daí diz assim:
e preso não foste me ver. E eles lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi? Na figura do cristão, na figura de um verdadeiro cristão. Quando negaram a este cristão direitos que talvez não sejam nem da palavra de Deus, mas direitos humanos, direitos de viver, por exemplo, o direito de ter o que alimentar-se, o de ter o que vestir, direito de beber água, de comer, coisas simples, mas que o mundo negará aos eleitos. E diz o seguinte: eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos ou não te ajudamos de alguma forma, né? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui não justos por mérito, mas justos por causa de Cristo. Cristo ele morreu para nos justificar, para nos perdoar o nosso pecado. Ou seja, Ele é quem justifica a nós. Não damos justificativas de nós mesmos. Não procuramos nos defender baseado no nosso mérito próprio. Mas Cristo é o nosso mérito de salvação. Cristo é a alegria da nossa salvação. Ele é a razão do porquê fomos salvos. Por isso, nós temos um advogado diante de Deus. E creio eu, esse advogado, ele nos defende baseado na verdade. Se vivemos uma conduta mentirosa, uma conduta que difama a fé cristã, que difama a conduta dos outros irmãos verdadeiros, uma conduta que envergonha o Evangelho, creio que de certa forma ele não nos defenderá. Ele é a verdade. E a prova que ele vai dar, geralmente, vai ser os frutos dados pelo Espírito Santo a nós. O fruto que o Espírito Santo nos levará a produzir. É basicamente isso. Aqui ele está evidenciando os frutos da salvação dos salvos. Ele está mostrando o fruto da salvação. Entende? Que o Espírito Santo gerou neles. A mudança que Deus fez na vida deles. Compreende? É basicamente isso que está mostrando aqui. Não é Deus de nenhuma maneira salvando ele por obras. Não é que eles estão sendo salvos por obras. Mas ainda assim as obras são importantes. Elas têm que estar firmadas. As obras é um testemunho da nossa fé. As obras que praticamos, ela acompanha a nossa fé de tal forma que ela testemunha que esta fé não é falsa, mas que essa fé gera frutos por onde ela passa. E esse fruto vem desde os antigos cristãos, dos quais derramaram a sua vida, os quais deram a sua vida pelo Evangelho. E desde lá, não parou de ter perseguições, como Cristo disse que haveria perseguições. Desde quando Cristo anunciou que haveria perseguições por causa de seu nome, não parou de ter perseguições. Não tem por que se escandalizar nisso, porque esta é a verdade. Os homens, eles amam a mentira, eles amam o engano, e eles lutarão para defender esse engano, ainda que eles tenham que te matar. A verdade é um remédio amargo que muitos poucos irão aceitar. Somente aqueles quem o Espírito Santo conceder a graça de aceitar. Porque não é fácil ser convertido pela verdade. É muito fácil dizer que tudo vai dar certo, dizer que você será próspero, que você terá sua vitória. Mas não. O que os homens querem é uma vitória humanista. E Cristo não prega uma vitória humanista, ele prega uma vitória de Deus sobre o homem. Deus venceu o homem no Calvário. Agora esse homem se torna escravo de Deus, se torna servo de Deus. Porque a vida dele que estava entregue à morte, ao lago de fogo, foi resgatada por esse Deus. E agora ele não tem como desvincular desse vínculo de amor e de graça, a qual o seu Deus entregou a ele, a qual o seu Deus morreu na cruz por ele. Porque sim,
Jesus é Deus. Jesus é Deus e ele desceu em figura humana para morrer por mim e por você. Você, eu digo, aqueles que hão de crer. Porque não adiantará eu dizer que ele morreu por aqueles que não vão ser salvos. É mentira. Ele não vai derramar o sangue dele em vão. Ele sabe por quem ele derramou o sangue. Ele não derramaria em vão o seu sangue. Porém, nós não sabemos por quem ele derramou. Por isso pregamos a todos, como se todos fossem chamados para essa salvação. É o que nós fazemos. Nós convidamos os homens para essa gloriosa salvação. Porém, nós temos absoluta certeza que não são todos que vão ser salvos. Senão não teria o porquê haver lago de fogo, do porquê haver inferno. Se todos vão ser salvos, por que o inferno estaria lá? Compreende? E diz o seguinte, em João 5. João 5 não, perdão, estou em Mateus aqui. É João 3, né? Versículo 16 em diante. Aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok. Condição de fé. Aquele que crê será salvo. Para você não cair no engano de achar, será que Deus está salvando por obras? Conheça versículos que justificam o homem pela fé. Aqui está dizendo, aquele que tiver fé será salvo. E aqui diz, portanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo para condenação. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado para condenação. O que não crê já está julgado, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, condição de fé. Ele diz, o julgamento é este. Em outras versões vai estar, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que só a luz, do que a luz de Deus. Porque as suas obras eram más. As suas obras... O que levou Jesus a dizer que os homens amaram mais as trevas, mais o pecado do que a Deus? Ora, as obras em que os homens praticavam, o que eles praticavam era um mal aos olhos de Deus. E com base nessa vida mentirosa que o inimigo prega na mente das pessoas, tentando enfiar falsas felicidades na mente dos homens, para eles se entregarem a prazeres, drogas, para se entregarem ao luto, ao alcoolismo, a se entregarem a todo tipo de pecado que você possa imaginar, a fim de que eles sejam felizes, a fim de trazer momentânea felicidade, mas uma eterna expectativa de que não serão salvos. Porque querendo ou não, os homens se sentirão reprovados quando suas obras testificarem contra eles. Mas eles terão confiança no dia do juízo, se a obra que Cristo realizou na vida deles, por meio do Espírito Santo, se o Espírito Santo entrar no coração do homem e causar mudança, haverá confiança no dia do juízo. Porque de tal forma como Deus agiu na terra, na forma de Cristo, assim nós agiremos nessa terra também. Então, basicamente, o que Jesus está querendo evidenciar ali é os frutos. O fruto da salvação gerado por meio do Espírito Santo nos crentes e o fruto da condenação gerado por Satanás no coração dos ímpios. É basicamente isso. Entende? Porque, visto que em Apocalipse está escrito a razão do porquê aqueles que foram decapitados por amor a Cristo estavam debaixo do altar de Deus lá no céu.
lá no quinto selo, se não me engano. Fala porque eles não amaram a sua vida mais do que a Deus. E esse é o último estágio da fé, creio eu. Esse é a última fé, a mais gloriosa. A palavra diz que o cristão, ele é como a luz da alva, que quanto mais passa o tempo, mais ele brilha, mais cresce o resplendor do brilho de Deus nele. Então, quando chega ao meio-dia, ele está no auge de tudo. Eu creio que o auge da nossa fé é esse: morrer, viver e morrer por Cristo. Ter o privilégio de viver e morrer por Ele, receber esta graça de não somente crer nele, mas também de sofrer por amor a Ele. Ok? Creio que foi esclarecida essa questão da salvação de obras ou não. E essa é uma fé humanista que eles pregam, que recebendo você Jesus, você será salvo. Não. Cristo te recebendo, tu serás salvo. É basicamente isso. Cristo te escolhendo, você será salvo. Não é você quem escolhe a Ele, é Ele quem escolhe a você. A única coisa que o homem pode fazer por si mesmo é clamar por misericórdia. É a única coisa que ele pode fazer por si mesmo. Porque caso contrário, se Deus não tiver misericórdia deste homem, ele será condenado. Nós nascemos condenados porque nascemos pecadores. É verdade que uma criança é salva porque ela não atende à condição de fé. Mas essa criança, ela está destinada a conhecer o pecado. Ela está destinada a conhecer a maldade, o engano, a astúcia de Satanás. Ela está destinada a voltar os seus olhos a isso e se alegrar nisto. Somente pela fé, somente pelo um verdadeiro arrependimento causado por meio da palavra, da verdade, quebrantando o coração do homem, aí sim, ele abre os seus olhos para a verdade. Aí sim o seu orgulho cai, a sua máscara cai, os enganos, as mentiras de Satanás caem bem diante de seus olhos. E ele percebe o quão miserável ele é. Ele se arrepende, ele se humilha, ele confessa a Cristo como seu Salvador. Por meio da fé, porque esta é a palavra da fé que professamos, que se com a tua boca confessardes e o seu coração crerdes, sereis salvos. Mas é de todo o coração. E somente o Espírito Santo pode causar uma fé, uma profissão de fé, uma confissão, de fé, de todo o coração, por meio de homens mentirosos. Somente o Espírito Santo pode fazer com que os homens vivam e preguem a verdade, mesmo sendo eles mentirosos, porque é impossível ao homem que ele seja verdadeiro o tempo todo. E se de alguma forma o Espírito Santo mudou nele um caráter reprovável diante de Deus e um caráter em que Deus aprova por meio da verdade, aí sim este homem se torna aceito diante de Deus. Caso contrário, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, como está escrito. E outra vez ele diz também, um alerta que eu deixo a vocês: todo aquele que quer se fazer inimigo, amigo do mundo, automaticamente se fará inimigo de Deus, porque o mundo é contra Deus e Deus é contra o mundo. Porque o mundo não está preparado para fazer a vontade de Deus. O mundo, ele odeia os cristãos. E se você está a favor do mundo, você está contra Cristo. E você também declara guerra aos cristãos quando faz isso. Compreende? Por essa razão eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. E eu clamo muito também por vocês, ouvintes, para que vocês ouçam essas palavras e se convertam. Eu entrego essa mensagem na mão de vocês, para o coração de vocês. E tenham certeza, esta palavra é a verdade. Creiam nesta palavra e vivam, sigam esta verdade. O que eu quero dizer é: abra mão das suas amizades mundanas. Eles não vão te salvar. Seu pai, a sua mãe, seus amigos, ninguém vai estar lá no dia do juízo final. Cada um há de prestar conta por suas obras, por seus frutos. Ok? Então, desvie-se dessas amizades que te afastam de Deus. Porque, no fim,
eles te arrastarão juntamente com eles para o inferno. E não é do agrado de Deus que você vá juntamente com eles para o inferno. Pelo contrário, Ele quer a salvação da tua alma. Ele quer a salvação do teu espírito. Ele quer te salvar. Por isso, abra mão deles, como Cristo abre mão da vida dele por você. Abra mão de tudo que você tem. Considere tudo como perda por amor a Cristo. E a morte te será o maior lucro. Amém?